Olá, estamos com mais uma edição do nosso painel regional. Você sempre com a gente de segunda a sexta-feira, este horário da 1h30 da tarde, com as personalidades da região e do Brasil, que aqui pela nossa bancada passam para debater e discutir com você os temas importantes, os assuntos que fazem a pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional, com a política mais do que nunca fervendo, né, no Senado da República, na Câmara dos Deputados e especialmente no Senado, né, já que teremos a votação da cassação do mandato de Elcídio do Amaral hoje e amanhã a votação do impeachment de Dilma Rousseff, se não se estender, claro, até a quinta-feira, provavelmente não, até amanhã à noite nós deveremos ter essa definição. A presidente vai ser, então, informada a respeito disso, formalmente, não é? E na quinta-feira deverá deixar o cargo e então Michel Temer será o novo presidente da República. 3223-1120, 3223-1120, 3223-7676, 3223-7676, os nossos dois novos números aqui para o seu contato com a produção do nosso time aqui do Painel Regional. E pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, para você enviar a sua mensagem. Aqui na bancada do Painel Regional, ao meu lado esquerdo aqui o Fernando Chagas, cientista político com a gente mais uma vez, ao lado do vereador Paulo Lacerda, o Paulinho Alfaiate, do Solidariedade de São Vicente. E à direita aqui o Manuel Rogério, advogado, nosso habitual comentarista mais uma vez aqui no programa. Manchetes dos jornais que fazem a parceria diária aqui com o Painel Regional. Manchetes, evidentemente, já devidamente superadas pelo andamento, né? Manchete correta aqui do DR, né? Renan mantém rito de impeachment, é verdade. Mas a gente não pode deixar de registrar, claro, que durante a madrugada, no começo da madrugada, o deputado federal que preside a Câmara, Valdir Maranhão, aqui o diário ao Chagas e ao Paulinho, e ao Rogério também, anulou a anulação. Né? Entre manhas e artimanhas, o presidente em exercício da Casa anulou a anulação daquelas sessões do impeachment da presidente Dilma. Né? E aqui, com a foto sorridente da presidente ao lado, a manchete do Gazeta de São Paulo, que circula por todo o estado: Senado ignora a anulação do impeachment. A manchete é a mesma, né? Não podia ser de outra forma. Aqui o Chagas e o Paulinho Alfaiate recebendo o Gazeta, e o Rogério também ganha aqui a edição desta terça-feira. E o registro também sempre importante do DO, Diário Oficial aqui da cidade de Santos, enviado aqui gentilmente pela Secretaria de Comunicação. Em Santos, faixa viva reduz em 82% acidentes com vítimas graves. Foi uma iniciativa realmente interessante, importante da CET. Pouco a pouco as pessoas vão se acostumando a usar a faixa viva. Fernando Chagas, prazer revê-lo. Dentro do possível, tudo bem, né, Chagas? Olá, amigos, um abraço a todos. Não aconteceu nada nos últimos 15 minutos, 20 minutos, não, né? Até eu tenho comentado, né? A notícia fica velha em um segundo. Incrível. O que nós falamos agora, daqui a um segundo não vale mais nada. Mas, sem entrar no mérito da questão, né? A decisão do Valdir Maranhão, presidente em exercício da Câmara, mostra a estabilidade que o Brasil vive. Foi um ato jurídico que afetou a política, que por sua vez comprometeu a economia. Por isso é fundamental uma decisão definitiva e rápida. Ou a presidente Dilma fica, ou Michel Temer, vice-presidente, assume. Porque mesmo o vice-presidente assumindo nesses 180 dias após o afastamento da presidente Dilma, que poderá, não deverá, poderá ocorrer amanhã, quarta-feira, nós viveremos ainda um momento de incerteza. E o Brasil precisa definitivamente entrar na normalidade para recuperar a confiança dos investidores, investir em infraestrutura para que o Brasil volte de novo a crescer. E nesse momento em que o Brasil também vai precisar crescer com investimento, nós precisamos urgentemente passar por um ajuste econômico, um ajuste fiscal. O que é um ajuste fiscal? É aumentar tributo e diminuir despesa. Como a população reagirá a isso nesses 180 dias que iniciará o governo do Michel Temer, caso amanhã se confirme o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Então vivemos uma situação difícil, uma situação preocupante e que carece principalmente de ponderação. E nós não temos ponderação. O Brasil virou, na verdade, até com juristas
virou um fla-flu. Com os políticos eu já nem falo mais, mas até com os juristas virou um fla-flu. Aqueles que são contra, aqueles que são a favor. Precisamos definitivamente normalizar o país. Senão nós não vamos sair dessa situação patinando cada vez mais numa situação em que não é boa para ninguém. Paulinho Alfaiate, do Solidariedade, prazer recebê-lo. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, igualmente, eu cumprimento a toda a mesa. Eu concordo plenamente com o que o Chagas falou. Realmente as coisas precisam acontecer, precisamos andar. Nós temos também um problema parecido na nossa cidade também. E a gente não pode ser a favor de um ou de outro, nós temos que ser a favor da cidade. E o que está acontecendo é isso, tem ocorrido aí a nível nacional, esses problemas, né? É uma pena que o estado do Maranhão seja conhecido, né? Num momento desse, só se fala em Maranhão. Infelizmente, uma posição intempestiva aí do vice acabou prejudicando todo um processo que já vem ocorrendo. Não estou aqui para julgar se a Dilma tem razão, se ela não tem razão, se ela realmente tem que ser punida, se não tem que ser punida. Existe um processo em andamento e desse processo depende muito o andar do país. O país precisa crescer, precisa recuperar divisas. Você pode ver que só a ameaça da continuidade dela, a bolsa já caiu, o dólar já subiu e a gente vive nessa dificuldade. Aí precisa realmente termos uma ação concreta que o país acabe se recuperando e com reflexo no Estado e nos municípios. Muito bem. Manuel Rogério com a gente também, tudo bem, né, Rogério? Apesar dos percalços, vamos indo. Tudo bem, quero deixar uma boa tarde especial para nossos telespectadores, ao vereador Paulinho, saudade de você aqui nesse programa, ao Chagas, Poturão e a Camila. Bom, eu queria trocar a palavra que o Wagner colocou, não que esteja errada, acho que está perfeita sobre instabilidade, mas eu queria trocar ela por irresponsabilidade. Eu acho que foi um ato muito irresponsável daquele que é hoje presidente interino da Câmara dos Deputados Federais, mas, por outro lado, eu acredito muito que nada é por acaso. Eu tenho essa crença. Acho que sempre quando acontece alguma coisa, porque tinha que acontecer, e aquilo vem para nos alertar. Isso é um alerta que o Brasil precisava para fortalecer, sim, as nossas instituições. O que o Brasil precisa não é de pessoas fortes, mas sim de instituição forte. É isso que nos diferencia da Venezuela. Às vezes as pessoas comentam, o Brasil vai virar uma Venezuela. Não, o Brasil não vai virar uma Venezuela. Porque a Venezuela, o judiciário, ele é totalmente a favor do governo. Inclusive, quando os ministros lá da Suprema Corte tomam posse, eles citavam o nome de Chávez, né? Então tem aquela coisa do chavismo. E por conta disso, os desmandos lá do presidente Maduro tem o beneplácito, né, do judiciário. Agora, por outro lado, o nosso judiciário tem se mostrado sério. Quando aventou-se a possibilidade de anular toda essa questão do impeachment da Dilma, o Supremo Tribunal Federal já colocou as barbas de molho, se mostrou que não iria interferir nesse processo, e o Senado, antes mesmo do presidente anular, eu até me perco, como é que é? Anulou a anulação. Então, antes de fazer essa barbúdia aí, o Senado já tinha se posicionado que ia manter a votação do afastamento da Dilma para esta semana. O que nós precisamos sim é de instituição forte. Eu acho que tudo isso que aconteceu, isso realmente movimenta o mercado financeiro, isso abala a economia brasileira, mas, por outro lado, mostrou que não vai ser uma pessoa irresponsável que vai mudar todo esse processo. Isso aí já é uma força política que se criou e derrubou a Dilma. Nós já comentamos isso aqui no programa. A Dilma não tinha força política para governar. Eu vou entrar aqui, vou copiar as palavras do Paulinho. Eu não vou julgar a Dilma, mas é fato que ela não tinha força política para governar. E se não conseguiu 172 votos para se livrar do impeachment na Câmara dos Deputados, é claro que não vai conseguir qualquer medida de austeridade que o Brasil precisa implantar no Congresso Nacional. Então, por isso, ela tem que cair mesmo para ver se o Brasil tem um respiro, cria um fôlego e a economia começa a acreditar, e aquela força, aquela energia
de motivação das pessoas acreditando, contamine todo o mercado financeiro e a gente volte a crescer, volte a criar emprego, porque o desemprego já está batendo na porta de cada um de nós. Eu lembro que nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique lá no ícone do painel regional para acompanhar a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você revê como achar mais interessante, né, os trechos que você preferir, ou o programa por inteiro. Com a gente mais uma vez, a Camila Aloy, para acompanhar a nossa produção e a sua participação. Tudo bem, né, Camila? Isso mesmo, Boturão, tudo ótimo. Boa tarde para você. Cumprimento ao vereador Paulinho, ao Fernando Chagas, ao doutor Manuel Rogério e a você que está em casa. Uma boa tarde especial. Aqui na nossa bancada você também tem espaço para debater, opinar, perguntar. Basta acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Painel Regional TV, ou então ligar para o nosso telefone. Lembrando que estamos com 2 números novos, 3223-1120 ou 3223-7676. Podem ligar para a gente e deixar a sua participação aqui, que eu estarei durante todo o programa passando aos nossos convidados. Vou fazer uma pergunta aqui para o telespectador, se quiser responder, fica à vontade. Né? Se quiser questionar o Paulinho ou a mesa, fica à vontade também, como gente, espaço democrático. Você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida se a sessão de quarta-feira vai acontecer? Se a presidente Dilma será impedida de continuar no poder? Alguma coisa ainda pode acontecer nessas horas que separam o programa de hoje ao vivo, no horário do ao vivo, ou no horário da reprise. Se você estiver na reprise, não vai dar para você ligar e telefonar, mas passa por e-mail, não tem problema nenhum, né? Está valendo também, a gente comenta amanhã aqui na quarta-feira, né? Amanhã, portanto, né? Chagas, alguma chance de ser votado o impeachment? Até iniciar o processo de votação do impeachment, do afastamento, né, que é a suspensão do mandato, ela continua ainda na espera da decisão definitiva, que vai ser dentro de 180 dias pelo Senado, sob a presidência do ministro, do presidente do Supremo Tribunal, ministro Ricardo Lewandowski. Até iniciar esse momento da votação, eu tenho dúvida. Eu espero tudo nesse momento. Por que eu espero tudo nesse momento? A presidente Dilma e seus aliados, principalmente o José Eduardo, que eu considero um jurista de extrema capacidade, eles vão tentar a todo momento impedir que se inicie essa votação. A presidente Dilma não está preocupada com o Brasil, a presidente Dilma está preocupada com o seu mandato, em salvar o seu mandato, mesmo que esse mandato já tenha se encerrado. Como o Rogério falou, ela não tem mais sustentação política. O que me preocupa, Boturão, não é só amanhã iniciar a votação, e essa votação ser impedida. O que me preocupa são ainda 180 dias. São 180 dias que o futuro presidente do Brasil, pelo menos por 180 dias, Michel Temer, ele vai ter que provar a cada mês, a cada momento, que ele está tomando as medidas certas e que essas medidas são para melhorar o Brasil. Mas até o Brasil melhorar, ele precisa de medidas rigorosas que vão aprofundar a nossa recessão para depois recuperar. A população está preparada para isso? A diferença do impeachment do presidente Collor, quando o Itamar assumiu, o Plano Real deu poder aquisitivo para a população. Todo mundo se sentiu mais rico ou em melhor situação. Neste momento, quando o Michel Temer assumiu e o Henrique Meirelles propor as medidas para o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional votar, são medidas de arroxo, que diminuem o poder aquisitivo e que precisam medidas a curto e a longo prazo. O que a Dilma devia ter feito e não fez. Não teve competência para isso. E não fez. A população está preparada para isso. Ele tem legitimidade, ele tem poder, ele não foi votado. Ele tem poder para sustentar isso? Ele tem sustentação política para isso? Uma dúvida que então, eu tenho muita dúvida até começar a votação, e tenho mais dúvida ainda nesses 180 dias se o Michel Temer se sustenta no poder, tendo que tomar medidas rigorosas, principalmente na economia. Paulinho, o que você acha? Com a experiência de vereador, né, conhecendo muita gente no Congresso, de Solidariedade, do PSB, do PMDB, do PSDB, enfim, ainda pode acontecer alguma coisa até amanhã, você acha? Não? Olha, eu vivo em plenário há 20 anos, né? A gente sabe que o plenário realmente é surpreendente. Mas eu acho que nesse caso não, eu acho que realmente a Dilma está que nem dizia um ex-vereador nosso, o Walter Pasteleiro, está que nem um morcego pendurado pela unha, está para cair, já não tem como. Eu acho que vai ser bom para o país a saída dela. Eu espero que o Temer, nesses 6 meses aí, como falou o Chagas, que vai ser um mês de aprovação, ele vai ter que ter muito trabalho, vai ter que provar muita coisa,
porque senão o país vai entrar de novo nessas dificuldades que tem sofrido. Nada melhor do que um presidente eleito democraticamente, né, pelo voto, mas infelizmente acabou ocorrendo o que ocorreu e agora nós precisamos do apoio. Infelizmente, Chagas, o que tem acontecido muito vocês viram a categoria que é a Câmara Federal, vocês viram a qualidade que tem lá. Infelizmente, fica muito difícil se esperar que aconteça grandes coisas, mas que realmente se precisa de uma união, senão as coisas não vão andar e quem acaba pagando geralmente é a população. Rogério, qual a expectativa para mim? Alguma coisa você acha que ainda pode acontecer? Ou o estoque de tentativas de milagres se encerrou ontem? Eu vou ousar, porque está aqui o Chagas, é um cientista político, mas eu vou ousar a discordar dele, vou optar pela experiência política do Paulinho Alfaiate, porque a fragilidade política da Dilma já está exposta. E nesse ponto, a política é muito previsível. Quando não tem mais força, é claro que ela não vai se sustentar. Então, eu vejo que ela amanhã vai ser afastada, que o Michel Temer assume nesses 180 dias agora. Nós precisamos, e isso acho que o Michel é uma pessoa ideal para isso, nós precisamos de ato de coragem. Nós precisamos de um estadista que neste momento não pense se ele vai estar agradando alguém, não pense em fisiologismo partidário e pense em aplicar as medidas que tem que ser aplicadas para reacender a nossa economia. Isso eu acho que é ponto pacífico até da mesa. Precisamos sim de um estadista que coloque isso acima de tudo. Que preterir todas as coisas de fisiologismo, para quê? Para que a gente se aplique as medidas necessárias. E depois, aí só o tempo vai dizer agora, se vai ser acertada ou não. O que você está colocando, concordo plenamente, mas eu acho que tem que ser na primeira semana de mandato. Sim. Entrar no Congresso Nacional e dizer, olha, isso e aquilo, vai ter que ser assim, frito e assado e tal, a base tem que aprovar. Por isso que eu falei que nada é por acaso. Se esse presidente interino deixasse para fazer as besteiras dele, vamos fazer uma linguagem bem coloquial aqui, para fazer as besteiras dele, na hora que o Brasil precisasse realmente, que é a hora que vai ter que colocar em votação o plano de austeridade, aí é claro que ia prejudicar todo, ia ficar aquela barbúdia. Agora, fez isso agora, já se colocou contrário ao que ele mesmo fez, afinal, eu até discuto se o Eduardo Cardoso, com todo o conhecimento jurídico dele, se ele ia conseguir uma liminar em mandado de segurança, porque eu tenho, e até um princípio de direito administrativo, que ele foi professor de direito administrativo, que é a convalidação do ato. Eu penso que quando se colocou, ainda que tivesse nulo, quando se colocou a votação e a maioria absoluta da Câmara se colocou a favor do impeachment, convalidou qualquer vício. Porque plenário é soberano. Exatamente, se nós vivemos numa democracia, e ali não é uma votação jurídica, mas sim uma votação política. Mas ele sabia disso. A finalidade dele, ele usou uma forma jurídica para retardar o processo, apenas isso. Ele sabia que o Valdir Maranhão, presidente em exercício, era incompetente para a matéria. Mas o que ele fez, mesmo sabendo disso, ele convenceu o Valdir Maranhão, se é que ele convenceu, pode ter sido o Flávio Dino, governador do Maranhão, que tenha realmente convencido ao Valdir Maranhão tomar essa decisão, né? Ele sabia disso, mas o que ele queria retardar o processo. Tanto que o Valdir Maranhão tirou, nesta manhã, revogou a anulação, porque se não revogasse a anulação, o Zé Eduardo já tinha pronto um mandado de segurança para impetrar no Supremo Tribunal Federal. Impetrando no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator não ia tomar essa decisão sozinha. Ia mandar para o plenário. E a reunião do plenário não seria hoje, seria na quarta-feira. Ele sabia disso. O José Eduardo tem conhecimento. A finalidade dele, usando o instrumento jurídico, foi apenas protelar politicamente a queda da Dilma, que é inevitável. Agora, nisso tudo, o que me preocupa no que você falou é o pós. E aqui, o vereador sabe melhor do que a gente. O nosso presidencialismo é de coalizão. Você precisa contentar a sua base. São 25 partidos.
na base. Você vai tirar ainda, reduzir o número de ministérios que está em 31 para 22. Ele consegue essa sustentação política no Congresso? Eu não tenho um cargo hoje. Por isso que eu acho que tem que ser exatamente no começo, na primeira semana. Eu não tenho um cargo hoje, ainda vou votar uma medida enquanto ele, enquanto Michel, o novo presidente, força. gera expectativa positiva na nação. Tá certo ou não? Isso é possível. E aí fica difícil falar, o Congresso está barrando. Eu tinha o Ministério, perdi o Ministério, voltei o impeachment. E ainda vou votar medida impopular, já que caiu de 31 para 22 ministérios. Embora o Michel Temer, nas pesquisas do Datafolha, ele tem um índice de rejeição violentíssimo. Violentíssimo. É possível isso? Ele fechar essa equação aí complicada? Realmente ninguém faz omelete sem quebrar ovos, né? Então vamos ter um momento dificílimo, ele vai ter que peitar isso. Eu não sei qual a pretensão futura política nele, mas ele vai ter que peitar a Câmara, vai ter que peitar o Senado, vai ter que fazer um trabalho muito forte, vai ter que se tornar antipático para os políticos, não para a população, que senão não vai ter jeito. A pretensão é aposentadoria. Está no acordo, ser aposentadoria, porque se ele começar a ser complacente com todo mundo, vai continuar a mesma coisa, nós não vamos evoluir e o país vai continuar nesse marasmo que está vivendo, porque realmente precisa de atitudes fortes, atitudes antipáticas fortes, para que ele consiga recuperar alguma coisa, porque 6 meses também é muito pouco. O intervalo aqui no nosso painel regional e a gente volta rapidinho, tá certo? Até já. Muito bem, sequência aqui do nosso painel regional nesta terça-feira, aqui com o Fernando Chagas, o vereador Paulo Lacerda, Paulinho Alfaiate de Solidariedade de São Vicente, Rogério também conosco e Camila aí com algumas participações referentes à questão do impeachment da presidente. É isso? Tem gente brava aí, Camila? Sim. Antes eu vou fazer a pergunta do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta, dá para acreditar em um vice-presidente omisso durante 6 anos de mandato? Ele terá condições de dirigir um país como o nosso? Até quando o empresariado brasileiro vai ficar dependendo de investimentos públicos? Vou ser sincero, eu nunca morri de amores pelo Michel Temer, eu até gostaria que todos renunciassem, todos de A a Z, acho que seria a saída melhor para todos, mas acho que o Michel Temer não é um vice omisso, acho que ele fez o jogo que cabe ao vice-presidente fazer, não é? Indicou lá os seus ministros, enfim, e ficou na retaguarda. Ele é menos participativo que o Zé Alencar, por exemplo, né, que saía resmungando o tempo todo contra a taxa de juros do Henrique Meirelles, do Banco Central, enfim. Eu acho que omisso é um termo que não se pode usar com relação ao vice-presidente, não. Vice-presidente, enfim, não morrendo de amores por ele e, sinceramente, espero que ele faça um bom governo. Não levo muita fé nisso. Agora não sei o que o Rogério pensa, o Chagas, enfim. No meu modo de entender, inclusive nós já conversamos, né? Eu tenho dúvida se ele vai ter apoio político, principalmente se ele diminuir essa coalizão que é necessária para governar o país, o presidencialismo de coalizão. Ele vai ter que diminuir até por uma questão simbólica o número de ministérios, não que isso vai resolver o problema dos gastos públicos, mas é uma maneira simbólica dele mostrar para a população que está cortando na pele, está fazendo o trabalho dele de diminuir os gastos do governo. Não sei se cortando esses gastos, ele não vai abalar sua base governista, que ele precisa para aprovar medidas urgentes no Congresso Nacional. E, por outro lado, eu não sei se a população vai aceitar essas medidas urgentes que são dolorosas. A minha preocupação e a minha dúvida é justamente isso. O político vai aceitar, em ano de eleição, medidas rigorosas, a população vai aceitar medidas rigorosas no momento em que a população já está endividada e descrente da política. Só dou 2 exemplos aqui, né? Vai ter que mexer a longo prazo na Previdência, que é o grande rombo do governo federal hoje. E outro exemplo, o gasto público também. A tendência no futuro é do servidor público perder a estabilidade. O servidor público vai aceitar perder a estabilidade? Então, são 2 pontos importantes para diminuir os gastos públicos e vão ser debatidos. Acho que o Michel Temer não tem força nem para uma e nem para outra. Então, o que ele tem que fazer hoje? Diminuir o gasto na medida do possível e, infelizmente, aumentar tributos. Muito bem. Feita a resposta. Bom, tem mais gente conosco aí, Camila? O Eberton Martins também mandou uma mensagem pra gente, dizendo que a nossa bancada só tem pessoas a favor do impeachment e que ele acha vergonhoso isso, porque acaba sendo um golpe, isso é a opinião dele. Ele mandou aqui pra gente a participação e que
que vocês falem sobre o assunto também. Eu falo com a maior tranquilidade do mundo, não é? Eu acho que nós somos uma bancada absolutamente democrática, tanto que estamos aqui colocando a sua posição, tá certo? O termo vergonhoso fica para você, do outro lado. Aqui nós fazemos um programa absolutamente sério, preocupados com os dois lados da moeda e buscando levar a melhor informação, e as pessoas que vêm aqui debater falam o que querem e o que pensam. Quarta-feira passada esteve aqui o PT, tá certo? A figura do Partido dos Trabalhadores, a maior liderança histórica do Partido dos Trabalhadores em toda a região metropolitana da nossa Baixada Santista. A ex-prefeita, a ex-deputada Thelma de Souza. Você, se assistiu o programa, em algum momento você viu a Thelma de Souza defendendo o não impeachment? Defendeu, falou que não seria por aí, enfim. Não dá para defender o indefensável, companheiro. Então, e quem que nós vamos trazer mais aqui para defender o impeachment? Uriel Vilas Boas era seco contra o processo de impeachment. Esteve aqui também sentado semana passada. O Uriel também falou a respeito da situação, enfim. Mas é o que o Rogério falou há pouco, e que todos nós temos comentado aqui. De 513 deputados federais, a presidente Dilma teve 137 votos. Vai esperar o quê uma situação como essa? Agora, a aplicação da lógica, meu caro telespectador. Se a Dilma está enfrentando um impeachment pela frente, seja ele aos olhos do petista golpe ou aos olhos da oposição não golpe, o fato é que ela não tem força para governar e precisa de ter comando. Ninguém comanda uma tropa, vou fazer uma alusão do exército, ninguém comanda uma tropa se não tiver voz de comando. Sussurrando, você não consegue alcançar todos os soldados da tropa. Então você tem que ter voz de comando e para isso você tem que ter respeito. A Dilma perdeu esse respeito quando ela utilizou de estelionato eleitoral. Essa foi a questão. Ela perdeu a credibilidade perante toda a população reconhecido brasileira. Pelo próprio ex-presidente Lula. Sim, ela perdeu a credibilidade de toda a população brasileira. Agora, o fato é uma coisa que é notório, e fato notório não precisa nem ser provado, isso está até na lei processual civil. O que é notório não precisa ser provado. Você vai na Câmara de Santos, você tinha 2 vereadores do PT. Os 2, hoje você não tem nenhum. Um foi para a Rede e outro foi para o PTB. Você vai ver como é que vai ficar as eleições municipais em todo o Brasil. Custa acreditar que o PT eleja um prefeito. Custa acreditar. Só acrescentando, eu aqui mesmo no painel regional, no ano passado era contra o impeachment. Até porque em 25 anos... o Chagas era contra o impeachment, realmente. Até porque em 25 anos nós teremos 2 impeachment, do Collor e da Dilma. Isso é muito ruim para a história do país, para a estabilidade do país. Quanto a golpe, não é golpe. Não é golpe porque foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal. A sua forma de proceder, a forma de proceder do impeachment está de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não tem golpe transmitido ao vivo a cores para o mundo inteiro via internet. Então não tem golpe quando o José Eduardo, advogado da União, vai no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, defender a presidente Dilma. Não tem golpe quando o próprio presidente em exercício da Câmara toma uma posição totalmente distinta daquela que tinha sido tomada pelo colegiado. Não dá para falar em golpe. A Dilma caiu, eu concordo com o Rogério. A Dilma caiu por falta de sustentação política. Além da questão que o Rogério falou, né, o estelionato político, que eu digo que foi uma mentira política. Ela foi incompetente como gestora, diferentemente do que aquilo que o marketing político apresentava. E também na economia ela foi um verdadeiro desastre. Ela vai cair não apenas por uma questão jurídica, por pedaladas, ela vai cair pelo conjunto da obra. O conjunto da obra dela foi muito ruim. Não é um julgamento jurídico, é um julgamento político, que tem que ter um mínimo de fundamento jurídico. E é isso que ela vai cair. Ela vai cair porque ela foi incompetente de uma maneira geral. Muito bem. Paulo Alfaiate, você quer completar? Ainda eu só queria falar, o Everton o nome do rapaz? Isso, ele também mandou uma mensagem para o senhor. Ele disse que ficou muito feliz em saber que o senhor será candidato a prefeito em São Vicente e que votará em você porque acompanha o seu trabalho e gosta da sua preocupação com os animais abandonados da cidade. Legal, então. Obrigado, Everton. Eu não sei se ele está trabalhando ou não, mas um dos motivos dessa grande geração de desemprego que aconteceu foi o problema a nível nacional. Isso aí tem refletido em todos os lugares.
E eu tenho certeza absoluta que ele é uma pessoa, né, consciente pelo jeito, ele politicamente, ele é uma pessoa instruída, mas chegou no momento que não tem jeito mais. Se a gente adiar a caída da Dilma, só vai complicar o país, só vai prejudicar todo mundo. A gente precisa andar, precisa que as coisas aconteçam. Sobre o que o Chagas tinha falado, se o Temer vai conseguir ou não, eu acho que quando caiu a Dilma, caiu o Cunha agora, tinha que cair o Renan também. Agora, contra o Temer, realmente não paira assim grandes denúncias contra ele. Ele é uma pessoa extremamente técnica, sempre teve com mandatos, com certeza absoluta ele vai ter um apoio, pelo menos a nível de Congresso, para que ele consiga andar. 30% dos deputados que estão lá hoje vão ser candidatos a prefeito em suas cidades. E como o Chagas falou, talvez esse rompimento político e esses cortes que ele tenha que fazer vai atingir muita gente. Mas se Deus quiser, ele vai passar por esse processo aí. O que a gente tem que pensar é no país. Agora, a gente tem uma informação aqui na coluna na Mônica Bergamo que preocupa todo mundo, né? É uma coisa inimaginável, né? E que foi confirmada ontem pelo futuro ministro-presidente do STE, ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes. Toma posse agora, quinta-feira, né? Quinta-feira. Ele confirmou a informação de que o TSE está sem recursos para promover as eleições municipais em outubro. Era um orçamento de 750 milhões de reais, estavam previstos agora para 2016. Houve um corte brusco, de 35% em cima desse orçamento. E de acordo com o que foi publicado pela Mônica Bergamo, o ministro Gilmar Mendes, como eu disse, assume agora quinta-feira, disse que a situação tem que ser resolvida rapidamente, porque senão não há verba, não há recursos para que o TSE promova as eleições municipais de outubro. E aí? É o contingenciamento que foi feito pelo governo federal, mas como o judiciário tem autonomia financeira, logicamente o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, vai pedir esses recursos e o governo federal, o Poder Executivo, vai ser obrigado a liberar para a realização das eleições. Mas houve esse contingenciamento de uma forma geral, no Poder Executivo, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo também. Mas será liberado com certeza na época devida. Muito bem, vamos acreditar então e ter fé, né, que teremos a democracia plena agora no mês de outubro. Agora faltam o quê? 5 meses? 5 meses. 4 meses. Em maio, né, Paulinho? 4 meses e 20 dias, né? 4 meses, está contagem regressiva, né? Contagem regressiva. Contagem regressiva aqui do Paulinho Alfaiate. Olha, só para a gente não esquecer também, né, problemas sérios que aconteceram em 13 estados brasileiros nesta terça-feira, promovidos pela CUT e pelo MST. Vários bloqueios em avenidas, né, vias importantes das principais capitais aí do Brasil, nesses 13 estados. Em São Paulo, por exemplo, bloquearam a partir das 5h30, 6 horas da manhã até as 9 da manhã, aproximadamente, 9h30, né, simplesmente as duas marginais, Marginal Pinheiros e Marginal Tietê, e além disso, bloquearam também né, uma das principais ligações, não é, para o centro da cidade, enfim, que é a Avenida 23 de Maio, né, das avenidas que tem um dos maiores movimentos do mundo, talvez, né? E será que nós vamos ter que nos preparar para passar por essas situações todas durante esse processo de impeachment, Vamos. Você acha que sim, né? Acho que sim. Acho que principalmente no início, depois de aprovado o impeachment da presidente Dilma, vamos passar no Brasil essa situação. Só para trazer para o Santista, seria a mesma coisa que parar as marginais seria para as avenidas da praia. Para 23 de maio, para Ana Costa e para Conselheiro Neves. Isso nós veremos. Costa. Só que eu acredito que tenha fôlego curto. Por que eu acredito que tenha fôlego curto? Porque isso precisa de logística e estrutura. E isso tudo requer recursos. E, logicamente, depois que o PT deixar o governo, não vai ter mais recursos para esses movimentos sociais ficarem provocando esse tipo de paralisação, principalmente nas grandes cidades do Brasil. Vamos ter, sim, esse momento difícil, mas passado esse momento difícil, por falta de recursos, esses movimentos não se sustentam. E aí, Rogério? Agora, parece, assim, essa questão toda do Brasil, impeachment, a questão econômica, a gente já fica até meio afastado do nosso estado. E parece que o nosso estado não tem problema nenhum. Eu estou vendo aqui a matéria do jornal
que fala que o governador Alckmin lança o site de BOs, mas omite o histórico. O Paulinho Alfaiate, que sempre foi um vereador combatente e em relação à segurança pública, sempre buscou uma melhor atuação da polícia no município de São Vicente. Nós aqui reclamamos no município de Santos. Eu queria saber dele como é que está em São Vicente essa questão segurança pública, já que omitiu o histórico, essa questão não há transparência e o governo do Estado, eu critico a atuação do governo do Estado na segurança pública, porque ele faz segurança pública com índices, e eu falo que segurança pública não se faz com índice. Ignora quantas pessoas estão presas, como é que estão as condições dos presos, se os presos estão tendo um trabalho de ressocialização, se não estão, como é que é dado indulto para esses presos, se tem um acompanhamento do indulto desses presos, esses presos são colocados na rua, não tem acompanhamento, eles voltam a delinquir. É mais um prejuízo para o Estado, porque além de aumentar a criminalidade, aquele preso está se mostrando que não está reintegrado à sociedade. Como é que você vê isso, Paulinho? Não, realmente não dá para se fazer segurança pública baseada em estatísticas, né? Realmente, se o comerciante for assaltado, ele vai ter que ir para a delegacia, vai ter que ficar boa parte do seu dia lá, vai ter prejuízo no seu comércio, além do assalto que ele sofreu. Então, faz pelo boletim de ocorrência, pelo computador, pela internet. E realmente isso daí não pega, não vinga, isso daí acaba depois não entrando nas estatísticas. Esse projeto Verão, né, que temporada, vem muito policial para a Baixada, e realmente parece que as coisas estão andando bem, mas quando acaba as pessoas vão embora. E realmente não dá para fazer estatística, principalmente por cidades, Rogério, porque você sabe que o bandido ele acaba migrando. Ele é de São Vicente, aí quando tem uma ação forte lá, ele acaba indo para o Guarujá, acaba indo para Cubatão, depois volta para a área continental, aí depois vai fazendo esse trabalho assim de relocação. Realmente isso acontece bastante, temos que ter uma polícia geral, porque a única coisa que inibe o crime é o policial fardado, as viaturas, e a ação realmente da preventiva, né? Do policiamento, porque fora isso não tem jeito, as coisas acontecem numa rapidez tão grande, se você não tiver pessoas para inibir essas ações, nós vamos acabar sofrendo, vai acabar acontecendo que nem em São Vicente, o garoto que ia para a escola acabou sendo assassinado a facada, e tanta coisa horrível que tem acontecido aí que não dá nem para parar para se pensar nessas coisas, porque realmente é difícil, senão a vida não continua. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco aqui do nosso painel regional, em instantes. Por isso que eu leio. De volta aqui a sequência do nosso painel regional, direto e reto com a nossa Camila Aloy. Participações, telespectador com a gente aí, Camila? Isso mesmo, temos a participação do Reginaldo Gonçalves, do bairro Voturá, em São Vicente. Ele diz: moro há 63 anos no bairro e nunca vi a cidade de São Vicente tão abandonada. Quais planos o vereador tem para melhorar a cidade? Inclusive, ontem nós estivemos lá na linha vermelha e gravamos algumas imagens, até pode colocar já para a gente mostrar. Gravamos algumas imagens do lixo que tem em todas as esquinas ali da linha vermelha. As imagens já estão aí até, hein? Já estão, não é? Onde é que é isso aí? Na linha Linha vermelha? vermelha em São Vicente. É o canal lá dentro. Ali no bairro Votuá também. É o canal isso aí? É o canal. Não, mas isso não é São Vicente, não. Isso aí é... Não, São Vicente não tá assim desse jeito. Tá sim. Não tá. Tá. Não acredito. Para seu desespero e de todos os moradores e todos nós, né? Olha só. Não é São Vicente. Como é que chega uma situação dessas, hein? Do lado pertinho da minha casa. E Paulinho, como é que chega uma situação assim? Não, isso não pode ser São Vicente. É verdade. Não pode ser. E aí, Paulinho, como é que chega uma situação dessas, hein? Então, lixo por isso- todo lado. Quem Isso esteve lá, Camila? Isso é bem próximo Eu da... conversei com os moradores também e eles disseram que realmente a cidade está abandonada. Pois não, Paulinho. Então isso é bem próximo até de onde eu moro. Eu moro ali perto do Horto Municipal. Isso, E é bom. realmente nunca aconteceu isso. A zeladoria está ruim, está muito ruim, está péssimo. Eu tenho falado sempre lá na Codesave, tenho cobrado do prefeito isso, porque além do canal ele está assoreado, ele está cheio de mato, ele Nossa. está cheio de entulho dentro do canal. Caramba, chega de merda, ele tá ainda ficando- tem tá esse ficando problema enjoado. dos moradores acabar jogando o Nossa, lixo na não, lateral. esculação. Eu acho que precisa ter ações fortes. Primeira coisa que precisa fazer, recuperar a mureta do canal.
depois fazer a calçada, tirar todo o lixo e depois também começar a multar as pessoas que jogam lixo. Acho que precisa ter uma ação forte contra. Porque esse lixo ele não apareceu aí por acaso. Ele não chegou aí. Realmente esse lixo foi jogado, tem muito carrinheiro lá que acaba pegando dinheiro de moradores da população e acaba levando por R$5, por R$12, acaba levando e jogando na beira do canal. Tem que ter uma repressão forte quanto a isso. De vez em quando a gente até passa a ver alguém fazendo isso e tenta interpelar, mas realmente dá até vontade de chegar às vias de fato, mas não tem como. Por isso que eu falo que a segurança pública é muito importante e também que a Guarda Municipal faça um trabalho forte sobre isso. Porque nós estamos passando lá, somente num bairro daquele que era referência, né? Vila Voturuá, ali pega a Vila Voturuá, pega o Jardim Independência, pega a Vila São Jorge, pega boa parte da Vila Valença. 4 bairros muito bons, em bairros nobres, bairros que têm moradias exemplares. Infelizmente, a linha vermelha hoje em dia está um caos. Está um caos e não se consegue fazer nada. Várias ações, vários requerimentos, várias indicações, pedido por telefone para que a Codesab tome uma providência quanto a isso e não está acontecendo. Começaram a fazer a mureta do canal e a calçada há mais ou menos uns 4 meses atrás. Aí depois faltou material. E agora aí a mão de obra acabou saindo, fazendo um outro trabalho, esperando o material. Voltou a mão de obra, está esperando que venha o material e a gente ainda não recebeu. Então, infelizmente, tem acontecido isso. É muito triste, né? A gente que vive ali naquele local passar por isso todo dia. As pessoas realmente reclamam e reclamam com toda a razão. São Vicente precisa dar prioridade para a zeladoria, senão a gente não vai conseguir andar. Agora, Paulinho, você participou de uma reunião convocada pelo prefeito semana passada, né? Certo. Com vários candidatos ao cargo, à prefeitura. E lá o prefeito expôs a situação financeira do município, da administração, da própria prefeitura, claro, com 14 milhões, né, de déficit orçamentário por mês. E como é que vai fazer? Como é que vira isso? Como é que... Você gostou do que foi exposto lá por ele? Claro que dos números você não deve ter gostado nem ninguém. Mas foi uma novidade aqui, não é? A gente nunca tinha visto um prefeito municipal 3, 4 meses antes do pleito, 5 meses antes do pleito, né, onde ele pode ser candidato à reeleição, parece que não vai ser, abrir, né, e dizer, olha, a situação é essa aqui, os corajosos que se coloquem aí, ou não foi assim? Não, foi sim, eu achei até muito louvável dele, né, fazer essa ação. Eu acho que é inédito, eu não me lembro de ninguém ter feito isso no exercício do mandato. Realmente as coisas estão muito difíceis, o déficit é de 14 milhões mês, tem essa dificuldade muito grande, folha de pagamento, fornecedores, tem sido atrasado, tem tido muita dificuldade, a arrecadação caiu bastante, talvez um dos motivos da queda da arrecadação seja essa falta de zeladoria também, que acaba desestimulando o morador a pagar o seu tributo, né? 57% da população hoje está inadimplente, a folha de pagamento chega a 61%. Eu acho que foi muito bom ele ter exposto isso. Nós tínhamos lá 7 candidatos dos prováveis 10 pré-candidatos, nós tínhamos 7 pré-candidatos lá. Realmente foi uma coisa inédita, uma coisa assim interessante dele ter feito isso, porque número é muito frio, né? E realmente, na realidade dos números é isso. Agora, o que precisa fazer? Cortar funcionário não tem como. O que precisa fazer é ter criatividade, buscar dinheiro, pegar o chapéu, ir para o Estado, ir para a União, fazer com que a gente consiga receber emendas parlamentares, receber apoio em projetos também, em programas, e tentar, no possível, aumentar a arrecadação. Vereador, e de uma forma geral, a imagem do prefeito Billy não é boa. Como é a sua situação na Câmara? E o senhor também está na base do prefeito Billy ou se retirou? Bom, eu quero deixar bem claro aqui que eu sou candidato há 4 anos atrás. Eu era pré-candidato pelo meu partido e acabei não conseguindo, tendo a legenda na época para disputar. Meu partido acabou não sendo vitorioso e o prefeito Billy foi eleito. Então eu sou pré-candidato há 4 anos, não é de agora. E esse processo, nunca fui contra o Billy, como nunca fui contra o Tércio, como nunca fui contra o Márcio. Eu sou a favor da cidade. Eu sempre tive a minha total independência. Eu duvido algum vereador, desafio algum vereador desses 20 anos que trabalharam comigo, ligar para cá e falar que eu votei contra algum requerimento de indicação ou de informação à prefeitura. Fosse qual mandato que fosse, eu acho que é o direito parlamentar e tem que ser respeitado. Eu sempre tive uma autonomia muito grande.
Agora, realmente, eu luto pela cidade. E a cidade não adianta eu só ficar reclamando, só ficar batendo, o que vai adiantar? A gente precisa arrumar meios para conseguir recuperar essas finanças da cidade. Vocês imaginem, falta aí 7 meses para o mandato do prefeito Billy. Se a gente continuar com esse déficit de 14 milhões, nós vamos chegar no fim do ano aí com mais de 100 milhões de dívidas. Isso daí vai aumentando, porque depois tem 13º, e você sabe como é que é. A gente conhece bem a administração pública, sabe que dinheiro você tem no começo do mandato. Muita gente paga o seu IPTU no fim de dezembro e o mês de janeiro. O resto é as dificuldades. Então eu tenho uma preocupação muito grande quanto a salário de funcionários e quanto à parte de zeladoria da cidade, que está muito ruim. O Paulinho, agora esse vídeo que apresenta as condições que são apresentadas nesses vídeos realmente saltam aos olhos de todos. Eu posso fazer uma sugestão? Vocês falaram que não pode mexer no quadro de servidores. Então tem que utilizar esses servidores e fazer um mutirão com a população, envolver a população, pelo menos na limpeza, porque isso que a gente acabou de ver, isso é uma aberração. Isso é problema com rato, isso é problema depois de enchente, e sem dizer que parece que está num estado de guerra. Então, todas essas imagens são verdadeiras. Se vocês passarem agora, ela só aumenta. Primeiro, porque a prefeitura, a Codesave, está com dificuldade que ela não pagou os prestadores de serviços de caminhões. Então, ela não tem como retirar. Depois, ela não tem o local. A partir do momento do fechamento do lixão do Sambaiatuba, né, que foi considerado parque ecológico, acabou acontecendo isso. A dificuldade desse transbordo. Estamos com muita dificuldade. Realmente, São Vicente vive um caos. Essa é a Vila Votural, o Jardim Independência, a Vila São Jorge, a Vila Valença. Mas a cidade está toda desse sentido. Outra coisa que a gente também acabou cobrando muito, Votural, no começo da gestão, era que se estipulasse uma multa para quem descartasse o lixo em lugar irregular. Existe até a lei, só que a lei não é cumprida e a prefeitura não tem essa fiscalização. À noite, muitas pessoas vêm de outras cidades, atravessam a linha vermelha, que é uma divisa, e acaba deixando o seu lixo lá e descarregando o lixo lá. Não, tem acontecido isso. A acusação é séria. Com certeza. Você vê que fizeram uma vez só aqui que a cidade vizinha é Santos. Não, Santos, tem outras cidades vizinhas que realmente têm prejudicado. Eu só quero que vocês falem o seguinte, a prefeitura fez um dia uma fiscalização, pegou 30 caminhões de fora da cidade, lá que iriam com para descartar o seu entulho lá. Realmente tem que ter uma ação forte, tem que ter uma ação rigorosa, tem que punir as pessoas. É que nem eu falei, aqueles pessoas com aqueles carrinhos de mercado, que eles acabam indo no mercado roubando, e vão para lá, e daqui a pouco, como eles não têm força física, eles acabam pegando aquele carrinho para fazer esse descarte de lixo. Tem que punir, tem que fazer alguma coisa. É difícil, até antipático a gente que é um pré-candidato a prefeito, ficar falando de algumas coisas, algumas atitudes têm que ser tomadas, mas pessoa que descarta lixo irregular tem que ser multada, pessoa que invade terreno público ou privado tem que ser multado, comércio irregular tem que ser multado. São atitudes antipáticas, Rogério, mas que tem que tomar, porque não adianta, senão esse déficit vai ficar nosso nesse período todinho, e muito do nosso dinheiro é destinado ao lixo. Vereador, essa gestão do dinheiro público, o senhor acredita a crise econômica nacional ou a gestão do próprio prefeito, ou ambas as situações? Eu acho que, a princípio, o prefeito acabou errando bastante. O início de gestão dele foi muito conturbado, foi muito difícil. Eu acho que ele acabou nomeando pessoas que não tinham nada a ver, pessoas que não, assim, colaboraram em sua campanha. Eu não sei porque ele acabou atendendo um grupo de pessoas, montou um secretariado que não foi bom. Agora ele está tentando recuperar. Agora, por exemplo, na área da educação, nós temos uma boa secretária. Na área da saúde, também temos uma boa secretária de saúde. Ele acabou melhorando agora no fim, só que não tem jeito. O dinheiro é assim, né? Você gasta mais do que ganha sempre e acaba acontecendo isso. Agora, a queda de arrecadação, essas coisas realmente são latentes. Todo mundo vê. Repasse de Estado não tem, repasse de União não tem. E não é com IPTU, com SS que a gente vai conseguir sobreviver com uma cidade de 350 mil habitantes e que vive essa dificuldade. Muitas das pessoas usam lá como área de dormitório. Nós não temos o CAS, nós não temos o porto, nós não temos empresas que nem tem Cubatão lá para vir gerar o ICMS. Nós vivemos de turismo, da praia e de um comércio que hoje ainda é muito forte. Camila, para a gente fechar, mais alguma participação? Temos muitas participações.
participações. Muitas participações vão sim. ser repassadas aqui ao vereador, ao Chagas e ao Rogério. Não vai dar tempo de ler todas, mas depois a gente pode estar fazendo no final do programa e respondendo. Para a gente finalizar o programa de hoje, temos uma participação também do Lucas Santos, do Guarujá. Ele pergunta, voltando a falar sobre o cenário político nacional, né? Ele pergunta, e a Operação Lava Jato? Ninguém vai ser preso mais? E o Sérgio Moro, né? Onde foi parar? Ele pergunta. Sérgio Moro estava em Curitiba ainda. Eu acredito que ainda a Operação Lava Jato vai ter muitos desdobramentos, não só a Operação Lava Jato, como a Operação Zelotes, acabou de fazer uma condição coercitiva para o antigo ministro Guido Mantega. Então, só que o judiciário ele não pode ser tão apressado, senão ele causa uma nulidade. Se causar uma nulidade, todo aquele trabalho vai ser jogado no lixo. Olha, rapidamente, a cela do Paraná, de Curitiba, já foi esvaziada. Quando a cela do Paraná, em Curitiba, é esvaziada, é que vem outra operação. Tem bombas por aí, vamos aguardar. Chagas, obrigado por estar conosco mais uma vez. Paulinho Alfaiate, obrigado pela participação. Até uma outra. Rogério também está sempre conosco. E a Camila acompanhando diariamente a sua participação e a produção aqui do painel regional. De segunda a sexta ao vivo, às 1h30 da tarde. E a nossa reprise, você sabe, às 7h30 da noite, né? 7h30 da noite, durante as transmissões dos jogos da Unisanta. Obrigado. Tchau.